Humorista derruba presidente Bolsonaro durante entrevista exclusiva na Jovem Pan. Meus amigos, foi na estreia da TV Jovem Pan, que aconteceu ontem, durante o programa Pânico, quando André Marinho perguntou ao presidente Bolsonaro: presidente, rachador não teria que ir para a cadeia, Bolsonaro? Vocês entenderam a pergunta? Vou fazer um adendo aqui para explicar para vocês. Como vocês sabem, e quem não sabe já deveria saber, os filhos do Bolsonaro são investigados por rachadinha. E o que é rachadinha? É quando os assessores parlamentares, pagos com o nosso dinheiro do contribuinte, são obrigados a devolver uma parte dos seus ganhos para o político que os contratou. Isso chama-se rachadinha e tem se tornado muito comum por esse país afora, em Câmara de Vereadores, em Assembleia Legislativa e, presumo, no Congresso. O Bolsonaro, quando ouviu essa pergunta feita pelo André Marinho, subiu nas tamancas, fechou a cara, ficou pé da vida e abandonou a entrevista. Olha aqui, ô Marinho, você está falando isso porque o teu pai está de olho na vaga do Flávio, viu? Você recolha-se aí o seu jornalismo, tá ok? E se mandou. E isso me chamou muito a atenção porque o André Marinho, filho do Paulo Marinho, que cedeu a própria mansão dele no Rio de Janeiro para ser o grande QG da campanha do Bolsonaro em 2018, campanha presidente da República, é, acima de qualquer coisa, um humorista. Eu acho que ele é jornalista também, acredito que deve ter uma formação ampla, mas ele é humorista e o papel dele nesse programa Pânico é de comediante. E foi aí que eu percebi que os humoristas têm feito um ótimo jornalismo, da mais alta qualidade. Esse André Marinho foi o mesmo que fez aquelas imitações no famoso jantar, meses atrás, com o Michel Temer. Vocês lembram disso? Fez as imitações do próprio Bolsonaro na mesa, aquele monte de político, estava lá o Michel Temer, um vinhozinho, petit comité, e ele imitou o Bolsonaro. Esse jantar ficou famoso, deu muito o que falar. E ontem, o André Marinho teve a coragem de rachar o presidente com uma pergunta pra lá de provocativa. Olha, vejam bem, eu trabalho nesse negócio aqui há 40 anos. Então eu já fui repórter esportivo, já fui repórter de economia, já fiz matéria de política, de polícia, todas as editorias que você possa imaginar. E eu sei como as coisas funcionam. É muito difícil um repórter ter peito para dizer o que o André Marinho disse, da forma como ele disse, com ironia e sarcasmo. E nós estamos falando que isso aconteceu na estreia da Jovem Pan, no primeiro dia do canal, o grande convidado de ouro, presidente Bolsonaro. Não que os jornalistas profissionais sejam despreparados, muito pelo contrário, entendam o que eu estou dizendo. Nós devemos nesse país aqui, aos jornalistas profissionais, nós devemos a eles, a nós, o trabalho investigativo que é feito, as denúncias, as críticas, as providências, tudo passa na mão dos jornalistas. Diga-se de passagem que ser jornalista é uma profissão cada vez mais perigosa, porque você vai fazer uma entrevista com algumas autoridades, entre elas o Bolsonaro, você pode levar uma patada. Não importa se é homem ou se é mulher, ele dá patada em todo mundo. É só perguntar uma coisa que ele não gosta, ele pá! Ser jornalista é, às vezes, você ser vítima de atentados de verdade, invadem a sua rádio, invadem a sua casa, sequestram a sua família e podem matar um jornalista crítico. Isso acontece muito. São dezenas e dezenas de casos que acontecem anualmente em todas as partes do mundo, principalmente nos países onde a democracia anda meio abalada, onde existe muito desequilíbrio social, desigualdade, como é o caso do nosso país. Mas olha, vou dar outro exemplo. O Gregório do Vivier, que faz o Greg News. Alguém já assistiu o Greg News? Presumo que sim, né? Por sinal, esse é um dos programas mais inteligentes que tem, porque mistura humor com jornalismo.
E é feito pesquisa, tem jornalistas que fazem investigação, que recolhem todos os dados que estão aí nas internets da vida, que aprofundam a discussão e depois o Greg vai lá e faz ao vivo. É muito bom. Por sinal, tem um programa do Greg News que foi dedicado inteiramente à Jovem Pan, ao sistema Jovem Pan de comunicação. Mas aí é outro assunto. Se você quiser assistir, está na internet, aí é de graça. No programa do Greg, tem o mais puro jornalismo, gente, apresentado por um humorista. Não que precise ser humorista, não que precise fazer graça, não que tudo precisa ser levado para o lado da piada. Mas esse país é um país da piada pronta, como todos nós sabemos. Então os comediantes, aqueles que são mais preparados, os comediantes da atualidade, acabam dizendo o que todos precisam ouvir entre uma piada e outra. Mas muitos não têm coragem de dizer. Licença poética, que os jornalistas puros nem sempre têm. E assim, tudo o que o William Bonner, por exemplo, pensa e gostaria de falar, mas não pode, tem sido dito pelos humoristas. Por outro lado, a estreia da TV Jovem Pan não poderia ter sido mais marcante. Virou uma polêmica, toda a imprensa falando da estreia da Jovem Pan por conta dessa entrevista. E eu também sei como é que as coisas funcionam. Nenhum site, nenhuma outra emissora de televisão está a fim de fazer propaganda para a Jovem Pan ou para quem quer que seja. É inimigo, é concorrente. Não vamos fazer propaganda para quem concorre com a gente. Mas foram obrigados a fazer. Está em todos os jornais, todos os sites. Por quê? Porque foi um fato marcante, a entrevista do Bolsonaro, que terminou pela metade por causa da pergunta do André Marinho. E o mais irônico de tudo é que a Jovem Pan é uma emissora de direita, bolsonarista, assumidamente. Enquanto você tem uma parte da imprensa que é nitidamente esquerda, você tem uma outra parte da imprensa que é nitidamente direita. É o caso da Jovem Pan. E eu não estou aqui criticando, eu acho que é uma escolha feita pelos donos da emissora e dos jornalistas que eles convidaram para trabalhar e foram e acreditam naquilo que a Jovem Pan prega. E tudo bem, segue o jogo, porque é assim que funciona nos Estados Unidos e em qualquer outro lugar. É assim que tem que ser mesmo. Eu particularmente acho que sempre é melhor o jornalista ter equilíbrio. Ele está ali numa posição neutra, né, isento. Eu sempre acho que é melhor. Mas é claro que você vai soltar uma opinião aqui e ali. É claro que você vai acabar se posicionando para cá ou para lá. Mas existem órgãos de imprensa, existem emissoras, redes de comunicação, como é o caso da Jovem Pan, que são assumidamente de um lado, ou de direita ou de esquerda. Se a Jovem Pan tivesse combinado com o Bolsonaro isso, não teria dado tão certo. Essa que é a verdade. Eu tenho assistido nas últimas horas à TV Jovem Pan, que concorre com a CNN, que concorre com a Globo News, principalmente, porque são canais de notícia, concorre com a Band News, com a Record News, todos eles canais de notícias. E vou falar uma coisa para vocês aqui com isenção, porque eu não ganho nem para falar bem e nem para falar mal. Eu estou gostando do pique com que a Jovem Pan está distribuindo o noticiário. Muito melhor, muito mais dinâmico do que nos outros canais. A questão da Jovem Pan só é uma. Ela precisa ter isenção, ela precisa ser imparcial. Se a emissora continuar tendo a imparcialidade necessária, fica muito melhor para a gente assistir e aí então, baseado no que a gente está vendo, tirar as nossas conclusões. É isso que eu acho que a Jovem Pan precisa fazer. No rádio não acontece. É uma emissora absolutamente de direita, absolutamente chancelada pelo Bolsonaro. É uma escolha da emissora. Ela está desse lado e acabou. Vamos ver se na televisão, quanto tempo vai durar na TV Jovem Pan essa imparcialidade. Ontem tinha tudo para o Bolsonaro estourar foguetes, para a Jovem Pan abraçar o Bolsonaro e comemorar, estourar champanhe, e aconteceu esse episódio. Interessante, não? Muito interessante.
E eu te convido, se inscreva no meu canal e ative as notificações, porque já já vem a próxima crônica. Tchau!